Graça e paz a todos. Meu nome é Rafael, um humilde servo do Senhor. Gostaria de ler com vocês Jó, capítulo 1, versículo 1 diz assim: Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. A gente vê que de fato Jó era alguém íntegro, alguém reto e que se desviava do mal, temente a Deus. O próprio Deus diz isso aqui no versículo 8 do mesmo capítulo. Diz assim: Perguntou ainda o Senhor a Satanás: Observaste meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então a gente vê que o próprio Deus diz isso, que Jó era alguém íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Mas isso faz com que Jó seja uma pessoa salva, isso faz com que Jó seja uma pessoa que não esteja condenado à morte eterna. A gente vê que o problema de Jó não era os pecados, os atos pecaminosos. A gente vê isso no primeiro capítulo ainda, versículos 21 e 22, que diz assim: E disse: No saí do ventre de minha mãe e no voltarei. O Senhor o deu, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Então a gente vê que o problema de Jó não era a questão dos pecados, dos atos pecaminosos, mas a questão de Jó, o problema de Jó era o pecado, a sua natureza, a natureza caída do velho homem, do velho Adão. Então a gente vê em Romanos, capítulo 5 de Romanos, nos diz assim, capítulo 5, versículo 12: Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então a gente vê aqui que Jó está incluído nesse todos pecaram. Jó era alguém que de fato temia Deus, era justo, se desviava do mal, mas ele tinha um problema ainda, a sua natureza pecaminosa. Ele era igual a todo e qualquer ser humano. Todo ser humano, depois da queda de Adão, se tornou pecador, porque todos pecaram. Não a semelhança de Adão, mas todos nós nascemos de Adão. Então nós todos nos tornamos pecadores. Então nós somos pecadores. Não é porque nós fazemos os atos pecaminosos, nós pecamos e aí nos tornamos pecadores. Não, mas nós já somos pecadores e aí cometemos os atos. Essa é a nossa natureza. Mesmo que eu passasse, ou você passasse o dia inteiro sem fazer nada, mas quando chegasse a noite, nós seríamos pecadores, como qualquer outra pessoa que tenha feito todo e qualquer delito. Então todos nós somos pecadores. Não importa se vamos ou não pecar, mas nós continuamos sendo pecadores. Então o problema de Jó era porque ele achava, que ele, por ser justo e íntegro, não precisava de Deus. A gente vê isso aqui, ainda no capítulo 1, versículo 5, quando ele se refere aos filhos dele, que fazia festa de vez em quando. Então diz assim: Decorrido o turno de dias de seus banquetes, dos filhos de Jó, chamava a Jó os seus filhos, e os santificava, levantando-se de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles, pois dizia: Talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração.
Assim fazia Jó continuamente. Então Jó, ele oferecia holocausto pelos seus filhos, por cada um deles. Mas, no entanto, Jó não oferecia o sacrifício por si, porque ele achava que não precisava, porque ele era, afinal, justo e íntegro e se desviava do mal e temente a Deus. Então ele não precisava de oferecer sacrifício. Esse foi o grande erro do Jó. Então, quando seus amigos chegaram e lhe acusaram de que ele estava em pecado, ele sabia que não tinha cometido nada errado, mas ele esqueceu que para ser um pecador, nós não precisamos cometer pecados, delitos e coisas horrendas. Não precisamos, porque nós já nascemos pecadores. Em Romanos, capítulo 3, versículo 10 diz assim: como está escrito, não há um justo, nem sequer um, nenhum sequer. E o versículo 23 diz assim: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então todos nós pecamos, não importa o que nós temos feito, se é algo certo ou se é algo errado, mas todos nós pecamos, não porque a gente fez algum pecado, mas porque nós somos pecadores. Essa é a nossa natureza. Aqui ainda em Romanos, agora o capítulo 6, diz assim, capítulo 6, versículo 6. Sabendo isto, que foi crucificado com ele nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravo. Esse pecado aqui não são os atos pecaminosos, mas o pecado que habita em nós. O pecado que nós nascemos com ele. Então, aqui diz que nós fomos crucificados com o nosso Senhor Jesus Cristo, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. Então aqui está claro, dizendo que é o pecado, não os pecados. Os pecados são os delitos que nós cometemos. O pecado é aquele que está intrínseco em nós, que já nascemos com ele. Então Jó, o grande erro dele foi esse. Apenas achar que por ser justo, por ser íntegro, por se desviar do mal, ele seria alguém que estaria numa situação boa diante de Deus. A gente vê então que o que ele deveria fazer era reconhecer que ele era pecador. Precisava de Deus para poder ser alguém de fato justo e íntegro. Ele até achava que sabia o que era o bem e o mal. E de fato ele sabia. Aqui, no capítulo 6, versículo 28 e 29 diz assim: agora, pois, se sois servidos, olhai para mim, e vede que não minto na vossa cara. Tornai-me a julgar, vos peço, e não haja iniquidade. Tornai a julgar, e a justiça da minha causa triunfará. Então, de fato, ele está dizendo aqui que Deus estava julgando ele errado, porque ele não tinha cometido nenhuma transgressão, né? Então, o que a gente vê é que ele achava que ele estava fazendo o certo e o errado. E de fato ele estava, mas ele tinha outro problema. Ele estava se baseando na árvore do conhecimento do bem e do mal. Se a gente perceber, a árvore do conhecimento do bem e do mal ela tem apenas um fruto, que é o conhecimento do bem e do mal. Na nossa mente, às vezes, quando fala o bem e o mal, a gente distingue e separa como sendo o bem e o mal. Mas é uma árvore com um fruto do bem e do mal. Então, nessa árvore, quando a gente faz o mal dessa árvore, é o mal. E quando nós fazemos o bem dessa árvore, é o mal. Porque é uma árvore do conhecimento do bem e do mal. Então,
Essa bondade de Jó, essa justiça de Jó, vinha de uma mesma fonte, de uma árvore, do bem e do mal. Ele precisava não dessa fonte, não dessa árvore, mas ele precisava da verdadeira fonte do bem e do mal, que era Deus. Então tudo que Jó estava passando era para que ele pudesse ver que a justiça, que a bondade, tudo aquilo que ele tinha não era de Deus, mas dele mesmo, e de uma mesma fonte, que era a fonte da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então o que ele precisava era se voltar para Deus. O que ele precisava era ver Deus. E a gente vê no último capítulo de Jó, capítulo 42, quando ele diz assim: bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. O versículo 5 e 6 diz assim: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso eu me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Então Jó, de fato, era alguém justo, temente a Deus e que se desviava do mal. Porém, ele não conhecia a Deus. E aqui o que a gente vê é que ele diz: eu te conhecia de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Então ele confessa que ele não conhecia Deus. Deus teve que fazer ele passar por todo aquele problema, toda aquela situação, para que ele pudesse vir a conhecer Deus. Então você que se acha justo, assim como Jó, que nunca pecou, nunca transgrediu a lei, que dá suas esmolas, que ajuda as pessoas, né? Graças a Deus por isso. Mas saiba que você também precisa de Cristo. Você também precisa se arrepender. Você também precisa de Deus, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então vá até Jesus, porque Ele está de braços abertos te esperando para que você confesse e diga isso que Jó disse: eu te conhecia de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso eu me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Então vá até Jesus, confesse, diga a Ele que você precisa dele, que você necessita de Jesus, que você precisa de Jesus. E aí Ele vai lhe dar a verdadeira justiça, a verdadeira paz, a verdadeira bondade, porque só em Deus, só em Jesus, nós conseguimos tudo o que é real, porque todas as coisas é ilusão, como dizia Salomão, tudo é vaidade. Então vá até Jesus e Ele vai te dar a verdadeira justiça. Deus te abençoe.